E aí, tudo bem? Meu nome é Wesley Mello e nós começamos agora o Eu, Você e as Circunstâncias. Vem comigo. E aí, tudo bem? Que bom que você está aqui. Se você está chegando pela primeira vez, fique à vontade, seja bem-vindo. Se você já nos acompanha e já está aí há algum tempo, é só puxar a cadeira, ficar à vontade e curtir o papo. Para quem está chegando, aqueles avisos de sempre. Não precisa ouvir na ordem, pode ouvir esse episódio tranquilo, depois volta lá no teu tocador e dá uma olhada nos outros episódios, tem bastante coisa legal. Esse aqui é o 7º episódio da 2ª temporada. Nós estamos falando de vencedores, de grandes líderes com grandes conquistas e com estilos de lideranças diferentes. A gente procurou trazer alguns personagens que são conhecidos, mas que possuem características diferentes. Outros tantos podiam fazer parte desse nosso estudo, mas a gente procurou pegar um de cada estilo. Nós vamos para o nosso 7º, e a essa altura você também já entendeu que a ideia não é falar do esporte que a pessoa pratica, ou é técnico, falar de tática ou da regra do esporte. É falar dos traços de liderança dessa pessoa. Na medida do possível, porque a gente é humano, a gente tenta não fazer julgamento e não dar muita opinião. É realmente expor as características e deixar vocês tirarem suas próprias conclusões. Lá no final da temporada vai ter um episódio de fechamento que aí sim a gente vai colocar um pouquinho lá do que a gente pensa. Tá bom? Hoje nós vamos falar dele, mais um técnico estrangeiro que também, no momento, nós estamos em dezembro de 2022, pós-Copa do Mundo, e também foi, pelo menos, muito cotado para ser o próximo técnico da seleção aí, pós-Tite. Tite, que também tem um episódio nessa 2ª temporada. Se você tiver curiosidade, vai lá ouvir. Esse episódio, inclusive, foi gravado antes de começar a Copa. Então, dá para você ouvir e ver se bate com a impressão que você ficou. Mas hoje nós vamos falar dele, que atualmente é técnico do Real Madrid. Também já treinou o Milan, também já treinou o Paris Saint-Germain, já treinou o Chelsea, Bayern de Munique, sendo campeão em todos esses times que ele passou. Carlo Michelangelo Ancelotti, ou Carlo Ancelotti, como é mais conhecido. E o Carlo tem já uma primeira curiosidade. Apesar de ele ser um técnico de tão bom nível ou até superior, equivalente aos nossos dois personagens anteriores, que foi Pepe Guardiola e José Mourinho, ele é um cara muito menos midiático. Então, talvez por isso você o conheça muito menos do que esses dois outros personagens. Mas você vai ver adiante que ele tem uma carreira tão grande quanto. Então, vem comigo e vamos conhecer um pouquinho desse personagem que por pouco foi, por pouco será, ou não será, o próximo técnico da seleção. Vem comigo. Então, para dar aquela primeira situada, então, um breve currículo do Ancelotti. Campeão da Liga UEFA pela Juventus, pelo Milan ganhou Mundial de Clubes, ganhou Liga dos Campeões, Supercopa, Campeonato Italiano, Copa da Itália, Supercopa da Itália, vai para o Chelsea, ganha Campeonato Inglês, Copa da Inglaterra, Supercopa, Paris Saint-Germain, Campeonato Francês,
No Real Madrid, novamente Mundial, Liga dos Campeões, Supercopa, Campeonato Espanhol, Copa do Rei, Supercopa da Espanha, Bayern de Munique, Campeonato Alemão, Supercopa da Alemanha. Atualmente de volta no Real Madrid, campeão espanhol da última temporada. Então, sem dúvida, Carlo Ancelotti, um sujeito de uma liderança muito peculiar. E aqui vai a primeira frase do livro que eu nem falei o nome, que coisa feia, Carlo Ancelotti, liderança tranquila. E aí no título já tem um grande spoiler, a maior característica do Ancelotti como líder é a tranquilidade, o autocontrole, e isso a gente vai ver mais adiante. Então, esse livro, Carlo Ancelotti, Liderança Tranquila, é escrito por ele próprio e por dois caras que contribuíram, que é o Chris Brady e Mike Ford. Estes dois, e aí é interessante aí rapidamente falar um pouquinho do livro, porque ele é um pouco diferente dos outros que a gente viu. Esse livro, o Ancelotti chamou dois caras mais acostumados com o mundo corporativo para que eles fizessem uma espécie de paralelo do futebol com as grandes corporações. Então tem uma pegada bem interessante, porque isso que a gente está tentando fazer aqui, que é olhar para líderes esportivos e mais adiante alguns líderes humanitários, políticos, enfim, e trazer os traços de liderança e como que isso se encaixa em outros ambientes que não só o esporte, é justamente isso que eles fazem no livro ali. Os três aí, o Ancelotti colocando a sua visão e os dois outros caras que contribuindo colocando a visão de como isso se encaixa no mundo corporativo. O próprio Carlo Ancelotti também dá uns pitacos e é muito interessante. Mas vamos lá. A primeira frase que eu vou destacar aqui para a gente sair puxando o fio da meada é: liderança pode ser aprendida, mas não imitada. É possível observar outros grandes líderes trabalhando, mas é imprudente tentar ser outra coisa do que se é. Então, liderança pode ser aprendida, mas não imitada. É possível observar outros grandes líderes trabalhando, mas é imprudente tentar ser o que não é. Então aqui vem o primeiro traço do Ancelotti, a primeira linha, né? A questão de não tentar ser o que não é. É lógico que ele teve a experiência dele como jogador e depois como técnico iniciante e tal, e aqui quando ele diz essa frase, ele já está lá um pouco mais adiante na carreira. E o que ele percebe é que toda vez que ele tentou ser o que ele não era, para tentar modelar o que os outros estavam esperando dele como líder, isso acabou não dando certo. Porque, em alguma medida, você chega a ser um líder, ou você chega a posições mais elevadas, alguma empresa te contrata, ou no caso dele, um clube de futebol te contrata, pelo que você é. E aí, ao longo do tempo, você se depara com situações, às vezes é cobrado por ser de uma maneira um pouco diferente, e aí, se você tenta, se você cede a esse impulso de tentar ser outra coisa, muitas vezes não dá certo, porque você é bom sendo quem você é.
Então, especificamente, ele está falando aqui de situações, e aí já puxando o outro traço de liderança dele, que inclusive dá nome ao livro, ele está falando especificamente aqui da questão da tranquilidade. Porque ele é o tipo de líder que constrói relações. E aí, se você está nos acompanhando, você vai lembrar que quando eu falo constrói relações, isso já vai remeter a um outro personagem nosso aí, que a gente falou um pouco lá atrás. Esse personagem nosso lá atrás, inclusive, se vocês lembrarem, eu contei isso no episódio dele, quando ele foi perguntado quem era melhor, Guardiola ou Mourinho, ele respondeu: nenhum nem outro, Carlo Ancelotti. Talvez por eles compartilharem desse traço. Não quer dizer que eles são iguais, porque de fato não são, como ninguém é, não mais. Mas este traço eles têm em comum, construir relações com seus liderados. Lógico, eu estou falando do Tite, né? Enfim, volta lá no episódio, ouve. Se já ouviu, volta lá, ouve de novo. Um segundo contato com conteúdo sempre traz novas visões. Ainda mais que agora passou a Copa, você pode ir lá, ouvir de novo e ver se faz sentido o que está lá. Mas então os dois eles compartilham esse traço de criar relações com seus liderados de respeito, de fidelidade. Então ele cria um ambiente tranquilo. E nessa ocasião aí ele está relatando que o time não estava muito bem, estava passando por um momento um pouco difícil, e ele foi cobrado para que fosse mais duro com o time, que não deixasse, que ampliasse o tempo de concentração, que fizesse os jogadores treinarem mais horas, que se apresentassem antes para os jogos, que fossem liberados depois, para que eles se sentissem um pouco mais pressionados. E ele não se sentiu nada confortável com isso porque ele não acredita nisso. Inclusive, sobre a questão específica do fazer treinar mais, adiante ali no livro, ele demonstra que alguns jogadores acabaram sentindo e inclusive teve lesões no time e tal, por essa questão de aumentar a carga. Então ele aprendeu nessa passagem, ou reforçou, que ele deve ser quem ele é. Ele foi contratado justamente por ele ser um cara tranquilo, que sabe lidar com elencos difíceis. Se vocês pegaram de passagem aí, quer dizer, ele treinou aquele Real Madrid, que é chamado de Galáctico, Paris Saint-Germain, que é um clube difícil, que tem dono. Então ele é um cara que sabe lidar com os egos, que sabe conversar. No livro tem alguns relatos de jogadores, eles chamaram alguns jogadores também para falar ali sobre o Carlo. E, por exemplo, tem o Ibrahimovic, que é sabidamente um cara difícil de lidar e que fala ali por horas de como era bom trabalhar com o Carlo, como ele era um cara parceiro, que fez ele crescer como jogador. Então, para fechar bem essa coisa da tranquilidade, ele inclusive diz numa passagem que talvez o motivo que faça os clubes contratá-lo seja o mesmo motivo que depois, com o passar do tempo, faça o ciclo dele terminar. O que ele chama muito adequadamente de arco de liderança. A gente já usou essa expressão em outros episódios, e ela vem muito desse livro aí, né? Então ele possui arcos ali de 4, 5 anos, que inclusive ali com a ajuda dos outros 2 colaboradores, eles demonstram que isso nas grandes corporações é o arco natural aí dos CEOs, das grandes direções, ficar 4, 5 anos e aí seguir adiante. E ele entende que nesse arco dele, ele chega, ele acalma, ele arruma a casa,
constrói uma família, ele fala muito em construir família, vamos falar mais adiante, e que lá na frente, quando a coisa não funciona, aí as pessoas esperam dele talvez que ele seja mais enérgico, forte, mas ele não acredita nesse modelo de gestão, e aí é quando ele acaba seguindo adiante. Então, a tranquilidade talvez seja o maior bem e o maior mal, segundo palavras dele mesmo. Vamos seguir adiante, vem comigo. E aí eu vou trazer um outro trecho aqui, porque demonstra a questão do respeito, né? Então, como ele é um cara que constrói essa relação de respeito com as pessoas, é natural que ele espere o mesmo de volta. E isso é curioso porque daí derivam alguns problemas de relacionamento, não só nas empresas, como na vida pessoal e de todo o resto. Porque esperar das pessoas que elas tenham o mesmo comportamento que você é um erro bem grave, porque as pessoas são o que são. Assim como você é quem é, e a história de cada um, ou não seria do contrário esse podcast se chamar Eu, Você e as Circunstâncias, né? Porque as circunstâncias são preponderantes. Mas vamos ao trecho. Estava surpreso porque nunca deve ser assim no futebol ou em qualquer outro negócio. Caso tenha que demitir alguém, demita. Não diga que se perderem ou se fizerem um trabalho ruim serão demitidos. Se não estou fazendo um bom trabalho, me demita. Mas não me dê ultimatos idiotas. Você é o chefe, então é óbvio que tem o direito de demitir quem quiser. Mas faça isso como uma pessoa adulta. Então vocês percebem que aqui nesse trecho o Ancelotti está bem pistola, né? Para usar um termo bem popular. Por que ele está bem alterado? Porque ele treinava o Paris Saint-Germain e tinha lá uma campanha ok, vitórias, derrotas, enfim. Acabou ganhando o campeonato francês, mas dado momento lá o dono do time chamou ele e falou, ó, se vocês perderem o próximo jogo, você vai ser demitido. E aí, vocês estão vendo a frase e o que ele quer dizer para além da frase é o quê? Ou o meu trabalho é bom, ou o meu trabalho é ruim. Ou você acredita no que nós estamos fazendo, ou não acredita. Se você coloca um próximo resultado como condição, é sinal que, na verdade, você não está feliz, você já decidiu, né? Ganhar o próximo jogo ou acertar a próxima tarefa, talvez faça isso ser adiado. Mas esse tipo de ultimato, quando você dá, é porque você já não está satisfeito. E reverter algum quadro a partir daí é bem difícil. Principalmente quando a gente está falando, neste caso, de futebol, que se ganha e se perde. Às vezes, com um desempenho melhor do que o adversário, você pode perder. Então eu trouxe esse pedaço aqui porque é um traço importante da questão do respeito. Vê que ele coloca ali, faça isso como um adulto. Por quê? Porque é o que ele faria, né? O que ele faria para um jogador era chegar para o jogador e falar, olha, você está fora do time por causa disso, porque eu preciso de outra coisa e ponto. Né? Ele jamais chamaria um cara e falaria, olha, se você errar o próximo chute, você está fora do time, porque aí iria contra o que ele acredita. Então, por isso que eu trouxe essa frase, porque reforça, vai construindo aí o tipo de líder que ele é.
um cara tranquilo, que constrói relações e que preza muito a questão do respeito. De fato, como curiosidade, ele ganhou o próximo jogo, acabou ficando, mas logo ali na frente acabou saindo, porque, enfim, conforme ele relata no próprio livro ali, é o seguinte: naquele momento a relação acabou, né? E então era uma questão de postergar. E ainda sobre a questão de demissão, e é legal porque ele fala disso com muita naturalidade, né? De chegar, entrar, sair, cumprir o seu ciclo, o seu arco, como ele chama, né? E aí ele tem outra parte aqui que ele diz: aprendi que ser demitido e ser contratado, aliás, raramente diz respeito somente a você. Diz respeito sempre à pessoa que está contratando ou demitindo você. Faça seu trabalho da melhor maneira que puder e deixe os outros o julgarem. Afinal, eles farão isso de qualquer maneira. Então, mais uma vez aqui, esse traço da tranquilidade. Olha, se você acredita no seu trabalho, se você acredita no seu desempenho, faça seu trabalho, não fique tão preocupado assim com os outros, porque afinal de contas, julgar o teu trabalho aí é trabalho de outra pessoa, não necessariamente seu. E se você ficar muito preocupado com isso, vai deixar de fazer o que tem que fazer e talvez aí sim você venha por perder o seu trabalho. Então dá para perceber a relação aí que ele tem com a questão do emprego propriamente dito. Ele é um cara que faz o que acredita, constrói suas relações, constrói o seu trabalho e entende que chegar e sair é natural, desde que seja com respeito e se cumprindo com os combinados. E vamos adiante. E aí, sendo ele um cara, como eu disse lá no começo, ligado e muito interessado no mundo corporativo, ele traz aqui que quando um novo CEO chegou na IBM, em um período que estava meio bagunçado lá, tá, segundo está escrito aqui, resolver a bagunça deixada pelo antigo CEO. Ele disse a frase: a última coisa que a IBM precisa nesse momento é de uma visão. O que ele queria dizer é que a empresa tinha que pensar nesse momento nas pessoas e nem tanto na estratégia. Ele arremata com a frase assim: o lema de um CEO de sucesso é, em primeiro lugar, as pessoas, depois a estratégia. E por que o Ancelotti cita isso? Porque, mais uma vez, vamos lá, construir relações, né? Então ele acredita que se você não conhece as pessoas que você trabalha, você vai acabar exigindo delas coisas que elas não são capazes de fazer, ou vai deixar de pedir para elas coisas que elas são capazes de fazer. Então, o que ele diz é que você não vai ensinar os jogadores a jogar, mas se você entende quem ele é, o que ele almeja e de que forma você pode convencê-lo que fazer o que você quer vai levar ele a esse ponto, aí sim você é um grande líder. Então perceba que Ancelotti, ele é um líder que trabalha muito na questão da motivação, motivo para a ação, que é o quê? Conhecer o indivíduo para entender o que faz ele fazer as coisas, para trabalhar no sentido de convencer ele a fazer o que ele, Ancelotti, precisa para que ele tenha o que ele deseja. E aí nessa altura ele cita: todos possuem vontade de vencer, mas somente os melhores têm vontade de se preparar para vencer.
Então, aqui é onde vem a questão do convencimento, de entender que as pessoas querem alguma coisa, mas que elas devem fazer o que tem que fazer para conquistar essas coisas. E aí é onde ele entra com a parte técnica e tática. Ele mesmo diz, quando ele chega no primeiro time, ele, na verdade, nem sabe o que ele vai fazer, porque ele é um ex-jogador, um jogador de sucesso. A gente não entrou nisso, mas enfim, ele é um grande jogador lá do Milan e tal. E, na verdade, ele vai aprendendo a ser técnico a carreira, sendo auxiliar técnico de outros, enfim, ele vai aprendendo. O que ele tem é realmente essa habilidade de conduzir as pessoas. Então, o Ancelotti, acima de tudo, é um cara que entende pessoas. E é importante frisar que quem entende de pessoas, de resto, consegue lidar em qualquer situação. Já encaminhando para o fim, uma frase que o Ancelotti cita é bem conhecida, o autor, infelizmente desconhecido, é: a estratégia é devorada pela cultura no café da manhã. Então, o que ele quer colocar aqui, o que a frase quer colocar, e ele usa a frase, é que a cultura de cada equipe, porque agora eu vou inserir no contexto, essa frase é colocada nesse contexto, quando ele está falando de cultura e do quanto é importante as pessoas se adaptarem aos locais que estão chegando. E é muito interessante que ele no livro ele conta que quando ele foi contratado para ir para o Chelsea, ele fez um curso de inglês de 12 horas por dia durante 15 dias, ali, 20 dias, para que ele chegasse no clube falando inglês. Porque ele entendia que quando você se preocupa em falar a língua do país que você está, você demonstra um respeito à cultura, e isso aí já é metade do caminho para você conquistar o seu espaço e já ser respeitado pelas pessoas, porque para ser respeitado você deve demonstrar respeito. Então, uma das formas de demonstrar esse respeito era esse. E ele sempre passava isso para os jogadores quando chegavam nos clubes, né? Porque na Europa é normal, né? Um clube alemão recebe jogadores de todos os lugares, inglês, enfim. Real Madrid lá na Espanha joga jogadores de todos os lugares, e ele sempre disse isso para os jogadores: é importante que vocês falem a língua do país, que vocês entendam a cultura, que vocês entendam o contexto onde você está inserido, porque isso vai facilitar as coisas. Então, vem aí de novo a questão do relacionamento. E ele expande isso para o mundo corporativo da mesma maneira. O quanto é importante o profissional que está chegando numa nova empresa entender a cultura dessa empresa, como essa empresa funciona e de que forma ele se encaixa nisso. E não tentar fazer com que todo mundo que está lá se encaixe no seu perfil, o que é muito mais difícil, né? É muito mais fácil você tentar se encaixar na cultura da empresa, ainda que é lógico que você vai levar um pouco das suas características, porque lembra lá do começo, quando a gente começou a falar do Carlo, que você não pode abrir mão da sua essência, né? Você é quem é, foi contratado por ser essa pessoa e não dá para mudar tudo. Mas você deve conhecer a cultura do local que você vai trabalhar, né? Então, em determinado país pode ser ofensivo ter
um tipo de comportamento, usar um tipo de roupa. Então, se você se dispôs a ingressar neste local e ir para esse país ou para essa empresa, você deve se adequar. Um processo de seleção e de entrevista, eu sempre digo isso ao candidato quando eu estou fazendo uma entrevista, é uma escolha de dois lados. Você está escolhendo um colaborador para trabalhar contigo na tua empresa, mas ele também, de certa forma, está escolhendo a empresa que ele vai trabalhar. Em que pese existam as necessidades, no momento que você entende a empresa, a cultura, como ela funciona e se dispõe a entrar lá, naquele momento é feito um acordo, ainda que tácito, ainda que um acordo de fato e não escrito, né? Que ambos concordam em se adaptar mutuamente para que o resultado seja melhor. Então, esse traço é mais um que conversa com todos os outros que a gente falou até aqui. Então, as características principais do Carlo Ancelotti que a gente queria trazer para esse episódio eram essas. É lógico que eu deixei de falar aqui um pouco do trabalho, do dia a dia, de ele ser um cara obcecado pelo trabalho, mas vocês percebam que eu tenho evitado os traços que são similares ou iguais, né, entre as lideranças. A gente tem tentado trazer diferentes traços, né? Então o Ancelotti é o cara que, se você tiver a oportunidade de ler o livro, você vai ver o termo família muitas vezes utilizado. Inclusive, quando ele sai do Milan, que é o time que ele jogou e depois foi ser treinador, e vai para o Chelsea, ele enxerga claramente a mudança, que para ele o Milan era uma família e o Chelsea era uma empresa. Então ainda dá tempo de contar uma historinha. A primeira coisa que ele fez no Chelsea, que ele pediu, foi para que o Chelsea providenciasse um refeitório, um restaurante, contratasse um cozinheiro, para que os jogadores passassem a se alimentar juntos, a almoçar, jantar, tomar café juntos, porque lá no Chelsea não tinha essa cultura e ele levou isso do Milan para lá, porque ele entendia que as pessoas estarem juntas naquele momento agregava nesse sentimento de família, e como uma família ia funcionar melhor. Essa mesma situação o Guardiola fez no Manchester City, quando ele foi do Barcelona para o Manchester City. Desculpe, volta a fita. Quando ele chegou no Bayern de Munique, ele também pediu lá para que fosse feito um restaurante, a exemplo do que ele tinha no Barcelona. Porque, tal qual o Carlo neste quesito, ele entendia que o momento da refeição ajudava a criar elos que seriam fortalecidos, inclusive, dentro do campo. Então, esse é o Carlo Ancelotti. Um cara que valoriza a família acima de tudo. E tá aí. Esse foi Carlo Ancelotti, o 7º personagem dessa segunda temporada. Espero que vocês tenham curtido e que, se curtiram, voltem para mais, que ouçam os outros episódios, nos sigam nas redes sociais, @WesleyIFM, em todas as redes é o mesmo @, você vai achar lá no Instagram, no YouTube, no TikTok, no Facebook e por aí afora. Vai lá e vamos trocar essa ideia durante a semana também. Espero que você esteja aí sábado que vem, porque aí estaremos eu, você e as circunstâncias. Fique bem e até lá. Um abraço.